seja exaltado, glorificado em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, deixa Deus te usar. Aleluia, Jesus. Cantamos aleluia. Cante aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre exaltar tu és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, Shalom, o Senhor é minha paz, o Senhor é a minha paz. Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, te seguindo e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Dieta agora, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor
Eu vi aí que alguns irmãos levantou, já ficou, ô glória. É assim mesmo, irmão. Sabe, a gente não tem nem que pedir para alguns levantar ou sentar. Deu vontade, faça, porque você está na presença de Deus. Tem aquele louvor que diz, te adorar do meu jeito, não tem? Você sabe mais ou menos, né? Põe um Fá e um Sol aí para mim pegar mais ou menos. Sol maior eu toco. Você toca ele em Sol? Sol maior. Você tem que aprender a tocar nas outras notas, rapaz. Não, eu tô... Amém. Como é que fica o coro dele no Sol maior? Quero te adorar, né? Quero te adorar, Senhor. Cante se você sabe. Quero me derramar a ti. a ti. Diga, eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Do meu jeito és todo que tenho. Coloca no começo. Porque nesse começo ele diz exatamente isso. Você conhece as suas lutas. Você conhece as suas tribulações. Você conhece as coisas que você já passou, já suportou. Onde o Senhor te levantou, da onde o Senhor já te tirou. E às vezes vem uma mácula abençoada e escreve uma letra dessa. O pastor, que era lá daquela banda 4x1, esqueci o nome dele agora, Jesus amado. Mas daqui a pouco a gente lembra, ele é um homem abençoado de Deus. E ele escreveu isso. E eu já ouvi críticas sobre essa canção, que fala, quero te adorar do meu jeito. Não, irmão, não tem que ser do seu jeito, não, tem que ser do jeito de Deus. Ah, para de graça, vai. Se eu quiser pular para ele, eu pulo para ele. Se eu quiser ajoelhar para ele, eu ajoelho para ele. Se eu quiser colocar toda a reverência, aleluia, levantar minhas mãos, eu faço do meu jeito. E ninguém tem nada com isso, aleluia. Porque essas frases eu acho maravilhosas. Porque ele diz: só quem sabe o que eu passei vai
Você já tentou e não sabe mais o que fazer. E a única coisa que Deus pede para você fazer é esperar. Espera. Porque muitas das vezes nós andamos ansiosos demais, né? Andamos preocupados demais. Andamos depressivos por coisas antigas, ansiosos por coisas do futuro. E assim vai. E aí a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Esconda a sua vida em Deus. Olha lá na tela, por favor. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em... Quando você pensa assim, poxa vida, quantos ataques que a gente tem sofrido, quantos ataques na minha fé, quantos ataques na minha alma, quantos ataques muitas das vezes que vieram para me abalar, para me fazer desanimar de situações que eu não precisava passar por esses desânimos, quantas situações que vieram para me desanimar da igreja, do ministério, do chamado que Deus me deu, do casamento que Deus me deu, dos filhos que Deus me deu, do trabalho que Deus me deu. Quantas vezes você passa por tribulações assim? E você não sabe o que fazer, você fica desesperado, preocupado. Talvez pense em ligar para os pastores, ligar para as missionários da igreja, obreiros da igreja. Talvez você pense, meu Deus, podia ter um culto hoje para eu ir hoje. Não é dia de culto, talvez é dia de célula. Talvez você sabe como é que é a semana, pastores não param, estão na correria, visitando aqui e ali. E de repente você precisava daquela palavra amiga. Fique em silêncio na tua casa. Liga um som. Coloca um louvor e faz aquela parte assim, ó. Me entregar somente a ti, me entregar em seu altar. Eu quero te adorar. Cante, Senhor. Eu quero me derramar a ti. Eu quero te adorar do meu jeito. És tudo que tenho. Faça isso dia após dia, faça isso todas as vezes e comece a lembrar que a tua vida está escondida em Deus, juntamente com Cristo Jesus. E você pensa, Satanás está me perseguindo, Satanás está querendo me assolar, o diabo isso, o diabo aquilo. E talvez você ainda não aprendeu a guerrear com as armas da sua milícia, aleluia, que são as armas espirituais. Talvez você ainda não aprendeu a batalhar, e você ainda depende muito, sabe, do leitinho espiritual, daquele socorro de alguém. Não tem nada de errado nisso, mas faça isso, porque quanto mais você adora, mais fogo você pega. Quanto mais você adora, mais fogo, aleluia, vai brotando do seu ser, do seu interior. Quando você não tem oração, quando você não tem palavra profética, quando você nem se lembra direito dos versículos bíblicos, oh meu Deus, coloca um louvor e começa a adorar. Começa um louvor, começa a adorar. Começa um louvor e começa a adorar. Porque tem situações que parece que os céus estão fechados. Tem situações que parece que o inimigo está vencendo. Tem situações que parece. Agora, dá só aquela reduzida, tá bom? Nos volumes, fazendo um favor. Parece, queridos, mas a fé está aí dentro. Já viveu situações assim que nem parecia que você era crente, dependendo da temporada que você estava vivendo? É porque você não vive de emoção, irmão. Irmã, você não vive do calor espiritual em todo o tempo. Tem dia que Deus só faz você viver pela fé. O que é fé? Fé é o seu pé alicerçado na rocha. Isso é fé. Sabe, eu posso citar os versículos para vocês sabem. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê, porque pela fé os antigos alcançaram testemunho, não é assim? Em Hebreus 11, pela fé entendemos que os mundos foram criados. Posso citar o versículo que você sabe também,
Sabe o que é fé? Fé é o teu pé firmado na rocha. Fé é você saber a quem você pertence. Você sabe disso. A fé, ela está dentro de você, lá em Gálatas capítulo 5. Fé como fruto. Diga assim comigo, diga: a fé é um fruto. Fala, é o fruto do Espírito. Fala assim: quando a palavra de Deus foi introduzida no meu coração. Diga assim: quando a palavra de Deus veio aos meus ouvidos. Fala, a fé nasceu. Agora fala o versículo para mim, fala: porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir do que, igreja? Você sabe. Então a fé, ela vem como fruto na tua vida. E às vezes você não está na temporada do dom da fé. Pastor, qual que é a diferença? A diferença é que a fé, como fruto do Espírito, é a fé que te salvou, é a fé que te conduziu para a graça, porque pela graça você foi salvo mediante a essa fé. É a fé do fruto. Aleluia. Então você pertence a Deus mediante, aleluia, a fé, por causa da graça que se ofereceu a mim e a você, aleluia, na aparição de Jesus Cristo, aleluia, no seu sacrifício, na sua ressurreição. Essa fé está aí dentro, ela mora aí dentro. Ela é um fruto que Deus te deu, é um fruto que Deus está aperfeiçoando, e é um fruto que cresce. Diga para alguém perto de você, fala assim: faça a sua fé crescer a cada momento, a cada instante. Aí vem o dom da fé. Qual que é a diferença, irmãos? O dom da fé, ele brota num momento de angústia, de dor, de dificuldade, ou também num momento de ministração como esse aqui. Lá na rua você não anda vendo demônio. Lá na rua você não anda, vendo coisa, vendo céus abertos. Muitas das vezes não. Mas o fruto da fé está ali dentro. Mas às vezes tem temporada que você está atravessando, você está passando, que aí se manifesta o dom da fé. Por que o dom da fé? Porque quando se manifesta ali em 1 Coríntios capítulo 12, fala dos dons do Espírito Santo. É esse dom da fé que a Bíblia está dizendo. É algo que faz você ir além das suas forças, ir além das suas circunstâncias. Aleluia. O dom da fé, quando ele está em operação, e o Espírito Santo quer usar alguém no dom da fé, num momento, num culto, por exemplo. Vamos pensar numa enfermidade. Uma enfermidade, ela pode ser espiritual, e ela pode ser no corpo humano, pode ser física. Sabia disso? Lá aquela mulher corcunda que Jesus chama ela, a Bíblia fala que Jesus repreende o espírito da enfermidade. Então está escrito: e Jesus Cristo curava os enfermos. Enfermidade fala de coisas espirituais. Aí está dizendo assim: e Jesus também curava as pessoas de muitas doenças e muitas moléstias. Então é por causa do reino espiritual e por causa do reino natural. Nem toda doença foi o diabo que pôs. Sabia disso? Pode ser um curso natural do corpo. Falta de exercício físico, falta de cuidar. Você acumulou muita coisa no seu corpo, na sua vida. Alguma coisa aconteceu. Aí daqui a pouco seus nervos estão travados. Daqui a pouco cresce alguma coisinha lá no seu corpo e não tem nada a ver com demônio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas existe nesses níveis espirituais, humanos, e aí manifesta-se o dom da fé. Quem já viu o dom da fé? Quem já viu o dom da fé em operação na vida de alguém? Seja dos nossos pastores, na minha vida, na tua própria vida. E você foi lá e você de repente surgiu dentro de você uma força tão violenta, surgiu dentro de você uma força tão grande, que você foi lá e impôs as mãos no teu filho, na tua filha, na tua esposa. Você sai do teu lugar, ou você sai do altar e você vai em alguém e põe as mãos, e você nem sabe o que está acontecendo, mas pelo dom da fé em operação, é algo que vai além do natural, vai lá no sobrenatural. Alguns anos atrás, eu não lembro quanto tempo, eu estava ministrando aqui e veio uma irmã, o Senhor me levou a orar por ela. Onde os pastores moravam ali, antes de morarem aqui, né, nessa casa, eu não sei o nome daquela rua, pastor Celino, mas subia retão aqui, a retão lá, sei lá, perto da rodovia lá. E aí tinha uma família que vocês estavam ajudando, na verdade. Um rapaz viciado, drogado, a esposa dele também, mas eles estavam assim lutando por uma mudança.
E aquela mulher tinha uma dor de cabeça crônica. Aquela mulher, dependendo da enxaqueca que ela tivesse, as luzes assim. E ela estava na igreja com muita dificuldade aquele dia. O Espírito Santo fez eu sair daqui. Coloquei as mãos sobre ela, coloquei a mão na barriga dela, repreendi o espírito daquela enfermidade e soprei. Ela deu aquela balançada, a gente segurou ela, porque era demônio. Daqui a pouco ela olhou para mim e falou assim: meu Deus, eu não tenho dor de cabeça. Pastor, a dor de cabeça sumiu. Pastor, eu não tenho dor de cabeça. Pastor, eu não tenho dor de cabeça. E foi num dia após o culto, não foi nem dentro do culto. Então presta atenção nisso aqui. O que é isso? Isso é o dom da fé. Muitas das vezes você precisa usar a fé como fruto. Quer dizer, você não está vendo nada, não está sentindo nada, não está sendo impulsionado a nada. Você está sentindo fraqueza, você está sentindo alguma angustiazinha, você está meio assim, alguma gracinha começa a passar pela sua cabeça e você fala: meu Deus do céu, isso aqui pode ser até espiritual. Você não está vendo nada, não está sentindo nada, mas de repente, coloca um som, coloca um louvor. Se você toca alguma coisa, se você toca violão, se você toca teclado, se você toca e começa a adorar o Senhor, se tranca no seu quarto. Você está lavando louça, coloca lá aquele louvor, aquela música espiritual, vai adorando ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. É exatamente aí que Deus está provando a nossa fé. Você sabia que no Antigo Testamento está escrito assim: Israel, meu filho, nós somos Israel de Deus, amém? Foi para isso que eu vos conduzi ao deserto, para saber o que havia no seu coração. Não tem um texto assim, pastor? Não tem um texto assim? Para isso eu vos conduzi ao deserto, para saber o que estava no teu coração. E aí, vai adorar a Deus só quando está tudo bem? Porque Deus permite o deserto da tua vida, uma solidão na tua vida, um probleminha na tua vida, e Deus vai olhar e vai falar assim: eu preciso colocar o meu filho, a minha filha, em níveis maiores na minha presença, só que eu preciso saber se ele é capaz de me adorar no meio da prova, no meio da angústia, no meio da luta. Eu preciso saber se meu filho e minha filha é capaz de permanecer na minha presença no meio de tentações, no meio de tribulação. Eu preciso saber se ele vai escolher a mim num dia de angústia. Amém, igreja? Então quando você vem para a igreja adorar, eu vou imitar o pastor Marco Feliciano agora. Você vem para a igreja e fica com essa cara de sapo que morre no dia de enchente, ele fala, né? Parece que você chupou limão antes de vir para a igreja. Sabe, a gente falou na terça-feira aqui, a igreja de forma geral precisa se adequar novamente ao temor de Deus. E a gente leu Provérbios 9, versículo 10. A gente disse aqui, nós precisamos ser renovados novamente no fogo da nossa fé. E a gente leu 1 Pedro 1,7, que fala: a vossa fé é mais preciosa do que o ouro, que é provado no fogo. A nossa fé também vai ser provada pelo fogo. Nós falamos aqui, acho que nós paramos ali, exatamente na integridade espiritual. 1 Tessalonicenses 5,23, coloca na tela agora, Humberto, por favor. 1 Tessalonicenses 5,23. Nós falamos de integridade espiritual. Nós precisamos voltar, queridos, a sermos íntegros espiritualmente. Existe uma galera na igreja que vem como nova convertida, que são aqueles membros, aqueles irmãos que Jesus está salvando, e esses irmãos estão gritando por socorro. Não tem problema nenhum isso. Só que talvez você já passou 6 meses, 1 ano na presença do Senhor, 3 anos, 5 anos, 10, e ainda está gritando por socorro. O Senhor quer que você avance. O Senhor te chama não apenas para ser salvo e servo dele, mas você precisa entender sua identidade de filho e também identidade de guerreiro espiritual que Deus te elegeu. Então tem muito assim, ao invés de nós darmos trabalho para a igreja, vamos ajudar a igreja com o trabalho da igreja.
Quantos entendem a diferença? Porque senão você vai ficar choramingando, passando suas situações, nunca sai do lugar espiritual, até mesmo humano. Fica aí fazendo maratona de Netflix, internet, fica fazendo maratona. Vai fazendo maratona, vai lá, vai. Isso. Aí o dia que você precisar, Deus não te considera como uma autoridade espiritual no reino dele, mas ainda como um menino inconstante, levado por todo vento e roda, né? Roda e vento de doutrina. Fica confuso, não sabe nem como é que usa a fé. Fica aí fazendo maratona de internet e maratona rolando rios, como é que chama? Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, Kawaii. Então veja, ai pastor, mas eu fico ouvindo o André Valadão. Irmãos, ficar vendo o André Valadão respondendo perguntinhas, você dando risada com aquilo lá, não edifica em nada a tua estrutura espiritual. Serve para algum tipo de conhecimento, algum tipo de entendimento, mas ele não é o teu pastor. A igreja dele não é a tua igreja. Ele é um homem de Deus, uma bênção. Não estou aqui fazendo crítica a ele. Estou fazendo crítica a pessoas que passam muito tempo longe da presença e querem que a glória seja manifesta num dia de culto, na tua própria vida. E aí de repente está todo mundo sentindo tudo, vendo tudo, e você não está sentindo nada, vendo nada. Eu vou rasgar o verbo, eu vou falar assim, por causa dessa desgraça de vício em telefone que muitas das vezes nós temos. Sim ou não, igreja? Vamos lá. Integridade espiritual. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados como? Irrepreensíveis. Irmãos, isso é sério. Irrepreensíveis para o quê? O apóstolo Paulo, tão preocupado com a fidelidade do povo de Deus em Deus, ele está dizendo isso, está, alicerçando a igreja, produzindo fé na igreja, para que o seu espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível em qualquer área da vida? É aquela pessoa que sabe o que tem que fazer e faz. É aquela pessoa que sabe como falar e fala como deve falar. A pessoa irrepreensível é aquela que tinha muitas manias, jeitos, trejeitos. E aí ela descobriu a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor veio santificando ela, porque nós somos santificados pela palavra do Senhor. E aí aquelas manias, aqueles achismos, aquelas condutas que tínhamos fora da palavra do Senhor, fora da presença, agora foram moldados. Aquele que xingava, não xinga mais, porque essa pessoa começa a se tornar irrepreensível na sua maneira de falar. Aquele que pensava besteira todo o tempo, não conseguia parar de pensar em besteira. Essa pessoa coloca agora a sua mente para Deus. Lá em Romanos 12 diz: olha, vocês devem se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, puro, santo, agradável ao Senhor. E não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, renovação do vosso entendimento. Então uma pessoa que veio para Deus cheio de manias, ela já está salva, mas ela passa pelo processo de santificação. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então a santificação requer de nós a crucificação do nosso eu, a crucificação da nossa carne, a crucificação do nosso corpo, a crucificação da nossa alma. A nossa alma, ela clama pelo Senhor, ela tem desejo pelo Senhor, mas muitas das vezes a gente não quer, porque a carne é fraca. Em espírito estamos até prontos. Veja o que o Senhor Jesus disse para os discípulos lá naquele dia do jardim do Getsêmani: ora, vem orar comigo pelo menos uma hora.
Pegou os discípulos, depois pegou os 3, Pedro, Tiago e João, chegou mais perto dele. Depois ele sai mais um caminho de distância, né? uma certa distância. Quando ele volta, depois de 1 hora, os 3 estavam dormindo, porque eles não conseguiam orar. Ali havia uma batalha espiritual acontecendo. Não vou explicar tudo agora, não é essa questão que eu quero entrar, porque isso é muito profundo quando a gente entra em tudo. Mas ele volta e fala: olha, vocês não conseguem nem orar comigo por 1 hora, vigiar comigo por 1 hora. Aí por 3 vezes acontece isso, lembra? Ele orienta os discípulos e fala assim: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe aquele dia que você está motivado, espiritualmente falando? Você fala assim, você fala: em nome de Jesus, essa semana eu vou botar para quebrar. Essa semana, não, irmão, não, ninguém me segura. Essa semana eu vou jejuar, vou fazer pelo menos uns 3 jejuns na semana. Eu vou orar todos os dias. Eu vou orar na hora que eu levantar, eu vou orar para almoçar, eu vou orar na hora que eu chegar do trabalho. Sabe, é rápido, é coisa rápida. Eu posso gastar 15 minutos, ao invés de eu ficar vendo isso aqui, ou alguma coisa na TV, eu vou para o meu quarto, eu vou passar 15 minutos com Deus. Vou para a igreja tal, ok, vou fazer a janta, e eu antes de dormir eu preciso tirar 1 hora de oração. E de repente você está motivado mesmo, você está, e de fato Jesus falou: teu espírito está pronto. É verdade isso, você quer isso, e o Espírito de Deus colocou esse desejo lá no teu espírito, lá no teu íntimo, lá no teu ser. Só que a carne beleza, bastou você colocar a Bíblia do lado e o celular. De repente veio uma mensagem. Você fez assim da Bíblia, ó, da Bíblia para o... Aí você abriu o WhatsApp porque alguém te enviou uma mensagem. Aí você abriu o WhatsApp, você olhou: fulano, se eu responder o fulano, acabou, irmão. Você já saiu do espírito e foi para a carne muito rápido. Sei lá, de quarta-feira passa jogo na televisão. Eu gosto muito de jogo, já faz um tempo que eu não assisto, mas eu gosto muito. E também não tem problema nenhum assistir. Eu estou falando que o espírito está pronto, mas a carne Então é o seguinte, coloca lá, olha lá de novo: mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, é tudo, sejam plenamente, como, irmãos? Conservados. O que é uma coisa, um produto ou um objeto em estado de conservação? Irmãos, vamos falar de carro. Quem tem carro, levanta a mão. Quem tem moto, levanta a mão. Quem tem bicicleta, levanta a mão. Oh, glória, aleluia. Tudo é válido, irmãos. Bom, vamos falar assim: quem tem casa própria ou alugada para limpar e arrumar e conservar bonitinha, levanta a mão. Todo mundo mora em algum lugar. Conservar uma coisa bem conservada, do jeito que tem que ser conservada, é fácil? Eu lavo meu carro, mas eu acho uma encheção de saco lavar carro. Alguns gostam de lavar carro. Eu não gosto de lavar carro, irmãos. Você gosta de lavar carro, irmão? Você gosta de lavar carro? É ruim, né? Você fica aspirando. Você passa meia hora. A gente faz o serviço de lavar carro diferente do lavar jato, né? Lavar carro. O pessoal do Lava Jato vai rapidinho ali, beleza, te entrega o carro. Eu não sei qual é a potência que tem naqueles aspiradores, mas o meu aspirador não é tão potente. Eu tenho que ficar meia hora lá e suando. E eu vou nos detalhes. Pego, hein, pastor Celino? Pego, como é que chama? O pincelzinho. Vou lá naqueles detalhezinhos com o pincel, irmãos. Tirar aquela bendita daquela poeira que não sai nem com reza braba. Não é assim, irmão? Você desmonta coisa para poder lavar. Aí você fala assim: mas como? A mulher, né? Fica 2 dias lavando o carro. Já que pegou para limpar, gasta 2 dias. Bom, mas enfim, estou falando de conservação. Se a gente, para conservar algumas coisas no natural, dá trabalho, olha para essa tua alma aí, ó. Olha para o teu ser. Olha para a tua vida. Olha para a tua língua, para o teu coração, para os teus pensamentos, que já são santificados por Deus.
e às vezes sai uma besteirinha, e às vezes vem uma besteirinha, e você tem que voltar, aleluia, para a adoração, para a oração, e falar: o sangue de Cristo me purifica de todo pecado, aleluia. Por quê? Porque você tem uma vida escondida em Deus, juntamente com Cristo Jesus. E na hora da batalha você está pronto. Na hora da batalha você não está frouxo. Sabe por quê? Porque se precisar de você para expulsar demônio, e você não estiver preparado, você vai ligar para alguém. Ou para o pastor, ou para a missionária, para o obreiro, para o pessoal. E você fala: misericórdia, mas você quer coisa para pastor. Mas se você conservar, aleluia, essa integridade, aleluia, na tua vida, aleluia, você vai ter prazer em ajudar uma alma que está cativa. Você vai ter prazer em ajudar uma alma que sabe porque, sei lá, sabe, está naquela situação. E aí você vai ter prazer em estender a mão. Você vai ter prazer em dizer: em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus eu te abençoo. Por quê? Porque só recebe autoridade para tais coisas os que são íntegros na presença de Deus. Para ter integridade na presença de Deus, tem que ser renovado na presença de Deus. Sejam renovados hoje em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 9, versículo 1, a gente falou de sinceridade. Sinceridade, porque a nossa consciência não pode mentir. Romanos capítulo 9, versículo 1. Diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto. Olha só quem é que dá testemunho para a vida de Paulo aqui. A consciência dele e o Espírito Santo. Quinta-feira passada, inclusive hoje, lá em Rio Preto tem um pastor pregando, pastor Oséias, assembleiano, uma bênção. Nasceu dentro da Deus e amor, viveu de jejum, um monte de oração. O Senhor conduziu ele lá para a Assembleia e hoje tem pastoreado uma igreja na Assembleia. E ele pregando quinta-feira passada, ele falava assim: você não consegue mentir para duas pessoas, irmão. Você não consegue mentir para Deus porque é impossível, não tem como. E você também não consegue mentir para o diabo. Nós já até ensinamos que você não consegue mentir para você mesmo. De fato, você não mente para você mesmo. Mas ele deu esse exemplo. Agora, por que ele pregava assim, falou aquilo? Por quê? Porque o diabo, no reino espiritual, ele passa a conhecer também a nossa desobediência, as nossas mentirinhas. É tempo de despertar em nome do Senhor Jesus. Por isso que muitas das vezes você não tem aquela confiança para fazer tal coisa para Deus. Por quê? Porque você tem uma consciência. Como que funciona a nossa consciência, irmãos? A nossa consciência, pelo que nós já estudamos, é o nosso espírito, é o nosso eu, é todo o nosso ser. Então, quando o apóstolo Paulo está falando assim, olha, em Cristo eu digo a verdade, eu não minto. Ele estava falando ali, doutrinando a igreja e os sentimentos dele. Ele queria se expressar dessa forma, dizendo assim, olha, Deus é minha testemunha do que eu estou falando. Deus sabe. Ele até apela para Deus para falar assim, eu não estou mentindo. A consciência é assim. Digamos que você comprou um negócio por R$50. Só que você ficou tímido, com vergonha do marido. Se você, amor, paguei só 30. Lá na tua consciência, a tua consciência fala assim, mentirosa. Não é o diabo, é a tua consciência.
Eu estou dando esses exemplos simples, sabe? O marido falou para você, falou, não é para gastar porque tá assim, assim, assado. Aí você pensa assim, se ele soubesse que eu já fiz hoje. O Senhor Jesus quer que você seja íntegro em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus quer que você tenha uma consciência limpa. É sim, sim, não, não. Inclusive no nosso casamento. É sim, sim e não, não. Também para os nossos filhos. É sim, sim e não, não. Para os nossos pais. Eu estava vendo, irmãos, eu falo isso, eu falo assim, porque eu acho que o Senhor queria que eu fizesse isso. Eu um dia lá atrás, anos e anos e anos atrás, eu admirando alguns pastores, eu falei, Deus, me ajuda a chegar nos 40 anos, porque eu admiro tanto um pastor que prega com experiência. Eu estou chegando nos 40 anos, eu falei isso na terça-feira, eu estou com 39, não vejo a hora de chegar o ano que vem para completar os meus 40 e ter mais cabelo branco. Amém? Isso eu digo de coração mesmo, de verdade. Então eu acho que faz parte do que Deus me deu. O quê? Fazer muitas pesquisas, estudar demais. Eu estava conversando com os nossos pastores hoje e falei que eu já li a Bíblia de novo, com 3 versões abertas, inteira. Revista e Corrigida, NVI e Nova Tradução da Linguagem de Hoje, para comparar e ver a simplicidade com que estão fazendo. Eu percebi que não mudaram em nada a integridade da Bíblia. Poxa, mas é legal, né, pastor? A gente falava anos atrás isso, sentados na mesa, e eu lendo Bíblia, e eu estava lendo Romanos, estudando Romanos, João e Romanos, porque todo novo convertido tem que estudar João e Romanos. Ponto final. Se você não sabia disso, fica sabendo, coloca isso em prática na tua vida. Livro de João, livro de Romanos. Por quê, pastor Rafael? Porque o livro de João vai falar muito da salvação e da graça de Cristo Jesus, e o livro de Romanos vai falar muito da justificação, como nós somos justificados e salvos. Estando nós ainda mortos em pecados e delitos, o Senhor nos amou, não nos imputando os pecados, e nos deu a salvação. Isso é lindo, é maravilhoso. É em Romanos que você vê, o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, o salário do pecado é a morte. É em Romanos que você vê essas coisas. A batalha da carne e do espírito, Romanos 7 e Romanos 8. Romanos é a coisa mais linda que tem na Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia é poderosa, mas se você excluísse toda a Bíblia e sobrasse só 2 livros, eu escolheria João e Romanos, pastor. Lá em Romanos, nós estávamos lendo há anos atrás, e eu li uma palavra assim: aonde está, pois, a vossa jactância? É anulada em Cristo Jesus. Aí, obviamente, pastores lá do meu lado, e eu meninão, dicionário bíblico e dicionário Aurélio e algumas bíblias. Minha mãe, eu acho que ela me mostrou hoje 19 bíblias, mãe, a senhora tem? Só 19 bíblias. E tem crente que não tem nenhuma, ainda baixou no celular um aplicativo que não lê. Vigia, crente, em nome de Jesus, compre a sua Bíblia. Eu não tenho dinheiro, mas tem um celular de 2 contos aí no teu bolso, né? Eu posso falar assim, pastor? Seu tonto. Não tem Bíblia. Mas o tênis custa. Vai, Leandrinho, quanto custa que você tem aí agora? Relógio, camiseta, outra camiseta, óculos. Tênis, quanto mais ou menos você tem no corpo agora? Pelo menos uns 400, mais a aliança é de ouro também. Quanto? Certo. Então escuta, queridos, olha para o teu corpo. Então não vem dar desculpa que você não tem dinheiro para a Bíblia, não. Isso é conversa fiada. Voltando ao ponto. Aí, queridos, jactância. Eu estou lendo tudo de novo, as versões. Aí eu percebi que tanto na Revista e Corrigida, Revista e Atualizada, NVI,
NTLH, já tiraram essa palavra jactância, porque ela era muito difícil. Isso aí está no português, no pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Quem lembra daquela fase da escola que você estudou nomes, pronomes, verbos, advérbios, sabe? Presente, adjuntivo, não sei das quantas, irmãos. E nós estudávamos isso, né, pastor? Então pode estar lá, sabe, no mais pretérito perfeito possível. Mas vamos simplificar. Está escrito assim: aonde está então o orgulho? Trocou a jactância pela palavra orgulho. Já não seria mais fácil? Orgulho, soberba, isso, aquilo. Bom, por que eu estou falando isso, queridos e amados de Deus? Porque hoje está tão fácil a gente mergulhar na palavra e firmar os nossos pés na rocha. Então escuta isso aqui. A tua consciência vai te dar testemunho. A tua consciência vai dizer sobre o sim, sim, não, não. O que começar a passar disso começa a se tornar procedência maligna. Não foi assim que Jesus falou? E eu estudei, fui atrás de pastores renomados. E eu falei, eu preciso saber como é que essas pessoas são tremendamente usadas por Deus. E eu vi que ao longo da história, muitos homens e mulheres que Deus levantou, às vezes caíram, às vezes já se levantaram de novo. Alguns nunca caíram, louvado seja Deus. Alguns Deus trabalhou muito com libertação, outros Deus trabalhou com os dons de revelação ou profecias, e outros assim, eu fui vendo demais, eu fui estudar demais, fui pesquisar demais. Eu acho que faz parte daquilo que Deus me deu. Só para chegar aos meus 40 anos e dizer assim para mim: agora dependa de mim em tudo. Estou te preparando para coisas maiores. Eu creio nisso e está cravado aqui dentro. E aí eu vi um pastor chamado profeta TB Joshua, lá da Nigéria, aonde, sabe, estão catalogados os maiores milagres já realizados na terra, fora Jesus. É porque ele está em Jesus. Então Jesus continuou fazendo milagres através do ministério dele. Então eu estou falando fora Jesus no sentido de Jesus ainda encarnado quando veio. E um belo dia ele está lá pregando. Escuta isso, porque eu já vou encerrar. Ele está lá pregando. E aí era um culto de libertação. E aí ele começa a desabafar com a igreja. Escuta isso, desabafar com a igreja. Ele fala assim: eu estou cansado de orar por algumas pessoas. Eu estou cansado de ver a libertação de Deus em algumas pessoas. E saem daqui libertas, permanecem aqui por um tempo. Só que daqui 15 dias, daqui 30 dias, daqui 3 meses, as pessoas voltam até carregadas de novo, de mais problemas, de mais demônios, de mais situações difíceis. Então presta atenção. Eu não estou falando de uma igreja, irmãos, de 50 pessoas, de 100 pessoas, de 300 pessoas. A igreja desse amado pastor é uma igreja de ministério mundial. Para você participar de um culto, você tem que entrar na fila. Quem sabe daqui 6 meses você consegue entrar lá num culto que tem naquela igreja. Eu não estou brincando. Não estou aqui contando história não, isso é fato. E ele desabafando e falando isso. E aí ele usou aquele princípio, né, de argumento para falar assim: não adianta vocês receberem os céus abertos sobre a vida de vocês, não adianta vocês receberem uma manifestação da glória de Deus e uma transformação tão linda e absurda, e depois não permanecerem na fé, não permanecerem na palavra, não permanecerem na graça. Diga assim comigo: eu preciso purificar a minha consciência. Diga assim: eu preciso purificar a minha consciência. Porque a minha consciência, diga, minha consciência me dará testemunho de quando eu estou firme e quando eu não estiver firme. Diga assim: quando a minha consciência me acusar,
vai ser um sinal de alerta para eu voltar para o Espírito, para a palavra, para a fé. Oh, aleluia, Jesus. Sinceridade, é isso que nós precisamos ter na presença de Deus. E eu vou dizer assim para vocês, porque de vez em quando a gente tem que puxar a sardinha para nós. Você vê as pessoas fazendo isso e admira outros ministérios. Mas eu quero dizer, cuidado só com o volume, tá? Eu vou dizer para vocês, porque há anos atrás, eu falei esse mesmo assunto com o pastor Celino. Eu estava muito maravilhado com as experiências que eu estava tendo com Deus. Eu estava muito maravilhado, e era coisa maravilhosa mesmo. E eu também estava lendo um livro chamado Os Caçadores de Deus, que eles haviam comprado lá na época. E aquele livro me cativou demais, me motivou demais, ainda mais a ficar na presença de Deus. E aí eu comparei uma experiência de alguns pastores e lembrei o pastor Celino e a pastora Celina. Eu falei assim: meu pai, olha para a nossa rua, Rua 13, lá do Solo Sagrado, São José do Rio Preto, estado de São Paulo. A nossa família era crente. Eu não lembro se tinha outra família crente na rua, não lembro, né? A princípio era mais vocês mesmo. Então, na parte de cima, né, começando desde a esquina, nossa era a quarta casa, tanto um lado como o outro, traficantes, usuários, PCC, na frente duas casas assim, homossexualismo, lugares de prostituição. Mais para baixo, a maior biqueira que aquela cidade já viu. Era a nossa rua, era chamada nos jornais de Rio Preto de Cracolândia. Vocês acham que vocês não conhecem muita história? Claro que alguns que estão mais tempo aqui no ministério conhecem um pouco da história, da trajetória da vida cristã na nossa família. E mais para baixo, quando você ia contando todo mundo e a galerinha que foi crescendo e se envolvendo com o crime, era uma coisa absurda. E eu fiz essa comparação, falei: meu pai, e se a gente atingisse um nível para a glória de Deus, para a unção, e aí tivesse assim uma presença tão derramada de Deus nessa rua, como já aconteceu na Inglaterra, John Wesley, Jonathan Edwards, que depois de uma mensagem as pessoas, sabe, cravavam as unhas nos bancos e clamavam a Deus por misericórdia. Pai, e se a presença viesse desse jeito? Como veio na minha vida, como veio na sua, como veio para a vida de alguns. Se essa presença viesse nessa rua, eu nunca vou esquecer da resposta do meu pai. Pastor Celino, pastora Celina falaram assim para mim: filho, ainda que a presença de Deus e a glória de Deus viesse tão assim, dessa forma, como nós pudemos experimentar algumas vezes, ainda assim, a decisão dessas pessoas seria a chave principal, se elas seriam salvas ou não. Eu admiro alguns pastores e alguns ministérios, mas não dá para mim falar que eu não admiro o ministério Jesus Cristo é o caminho, irmãos. Porque nós também já vimos isso. Pessoas chegaram carregadas, ruins, e foram salvas, e foram libertas, e foram discipuladas, e até se tornaram assim, sabe, guerreiros espirituais, aleluia, e tiveram até mesmo experiências com Deus, aleluia, mas depois de algum tempo, não se mantiveram na integridade espiritual. Na verdade, alguns voltaram para o mundo, outros não. Na verdade, alguns até quiseram rachar ministério, abrindo outras placas, denominacionais. Outros se revoltaram contra a igreja ou contra o estilo pastoral. Alguns já se acharam mais santos do que a própria santidade que há na igreja. Diga assim comigo: integridade espiritual. Diga assim comigo, fala sinceridade. Diga sinceridade no meu coração, na minha consciência. Você pode aplaudir Jesus por um momento, queridos? Aleluia! Então, muitas vezes a nossa libertação não está através de uma oração. A nossa libertação não virá através, sabe, de uma imposição de mãos. Isso é bíblico, isso vai ser feito, isso se realizará.
Mas muitas das vezes a libertação de muitas pessoas está apenas a uma decisão dela, a um passo dela. Você vai parar de ficar chamando o demônio na tua casa? É a tua libertação. Não é a imposição de mãos que vai resolver. Por quê? Porque podemos impor as mãos e você ser ricamente abençoado. Mas o primeiro dedinho que você bater em algum canto na tua casa, a primeira palavra que você fala é o quê? Ô desgraça! Vai tomando! A tua consciência vai te lembrar. Amém? Então a tua libertação está a um passo das suas decisões, decisão de pensamentos, decisão de fala. O teu espírito está pronto, mas coloca a tua carne para trabalhar. Coloca a tua carne para ser crucificada em nome do Senhor Jesus. Vamos encerrar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Comprometimento ministerial. Muitos de nós precisamos novamente entender que Deus exige de nós um comprometimento com o ministério. Olha só que bonito de novo, né? 1 Timóteo 3,9. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Que bonito, né? Glória a Deus. Vamos continuar, versículo 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes. Amém? Amém? Sóbrias e fiéis em tudo. Volta o texto, volta para mim, porque integridade espiritual, integridade ministerial. Volta o versículo 8. Deixa eu ver, acho que vai estar lá. Isso aí, ó. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre. Uma vez eu estava, na verdade uma pessoa chegou no ministério, e hoje ela faz parte do louvor lá em Rio Preto. E eu tinha também outros integrantes do ministério de louvor. E um dos integrantes do ministério de louvor, ele tinha uma língua dobre. Você falava uma coisa com ele aqui, depois ele distorcia tudo lá, pastor. Você ensinava uma coisa aqui, depois ele falava que não foi bem assim. Eu aprendi a lidar com pessoas, aprendi a lidar com ele, principalmente quando se trata de altar, principalmente quando se trata de serviço ministerial, comprometimento ministerial. Aí, pensa numa vida, eu vou dizer de novo, eu sei que às vezes não é que é feio, a gente evita, mas a palavra desgraça é a falta da graça, falta de favor, falta de ir adiante, de ir sempre crescendo, amém? Então uma vida desgraçada essa pessoa estava vivendo. E ficou comigo lá 6 anos e nunca saiu da desgraça. Qual é o detalhe? Tinha a palavra de Deus? Não, espera aí, rapidinho. Ele tinha. 6 anos comigo, é impossível não aprender alguma coisa, amém, queridos? Por favor, não fala mal do meu chamado, não. Eu sei quem eu sou, pela graça de Deus, obviamente. Mas 6 anos, sempre, e não vai, não aprende, sempre dando trabalho, sempre. E eu pedi para o Senhor ir me mostrando as coisas, porque tem hora que você precisa dar a revelação, senão não vai. Aí o Senhor mostrou, e a gente alinhou e corrigiu. E aí chegou uma irmãzinha, que hoje faz parte do Ministério de Louvor, e ela veio conversando comigo, e aí me falou que tinha conversado assim entre eles, o grupo, a galera, e surgiu um assunto assim. Aí eu peguei e trouxe eles para mais perto de mim e falei assim, ó, deixa eu te dar um alerta, porque é o seguinte, sabe o fulano? Ele é uma pessoa que eu não posso conversar com ele sozinho. Eu tenho que sempre conversar com ele com uma testemunha do meu lado. E uma hora eu não tiro ninguém do altar. É a pessoa que se retira. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente não é dono da igreja. Amém? A gente é administrador do reino de Deus. Então tem coisa que o zelo
Vai vir, lógico, do pastor, de quem está dirigindo, mas a gente estende a oportunidade, estende o perdão, estende a restauração, trabalha com aquela pessoa, porque é uma alma para Jesus, amém, queridos? Só que aí chega um momento que é o limite, já não cabe mais ao pastor permanecer com aquela pessoa, não cabe mais ao ministério permanecer com aquela pessoa, independentemente das ajudas, das campanhas, das orações, dos jejuns que já foram feitos. É ela que decide. Aí a gente apela para Deus, Deus, então tira. Eu peguei e falei isso para a pessoa, eu falei, olha, então ele é uma pessoa que Deus vai tirar, está chegando a hora de Deus tirar. Comprometimento ministerial, olha lá. Da mesma sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Essas pessoas têm que ser primeiramente o quê? Provadas, e depois, se forem irrepreensíveis. Começou no teu chamado, permaneça no teu chamado. Começou na tua disposição em servir ao Senhor, então continue. Por quê? Porque a igreja está precisando, em nome do Senhor Jesus, de comprometimento ministerial. Falei de terça para cá, restauração do temor de Deus no nosso corações, o fogo da nossa fé reativado, integridade espiritual, sinceridade na nossa consciência e agora comprometimento ministerial, queridos. Porque o comprometimento ministerial também é um comprometimento que você tem com Deus. Não foi o Senhor Jesus que falou, olha, vou fundar minha igreja sobre esta pedra, sobre esta rocha. Colocou lá os apóstolos como fundamentos dos apóstolos. Elegeu ali o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo saiu fundando igrejas, estabelecendo igrejas pelo mundo. A igreja ainda é onde o corpo de Cristo se reúne. Então não tem conversa, não tem essa. Eu sou igreja. Isso é doutrina de Satanás. Pastor, eu sou igreja. Não é. A Bíblia é clara. Aleluia, no muito nós somos o quê? Templos do Espírito Santo. E quando nos reunimos, o corpo se reúne como igreja. E diz a igreja somos. Ninguém pode dizer que é igreja sozinho, porque a igreja é um corpo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça, a sua igreja é o seu corpo, e nós somos membros uns dos outros. Ah, eu já recebi, eu tenho a palavra, Deus me deu dons, Deus isso, Deus aquilo, aí eu não sei o que, achei alguma coisa errada na igreja, aí já começam os achismos, aí a pessoa fala, eu sou igreja mesmo, e tal, é igreja coisa nenhuma. Nós somos membros uns dos outros, e um membro fora do corpo é um membro amputado. Membro fora do corpo é um membro amputado. O teu braço fora do teu corpo é um membro amputado. O teu dedo fora do teu corpo é um membro amputado. Membro amputado não tem vida em si mesmo. Membro amputado não tem graça. Ele apodrece, ele morre. Integridade ministerial. Se o Senhor Jesus vai te provar nesse ministério, então fica firme em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus vai te provar nesse ministério, fica firme em nome do Senhor Jesus. Eu vou dizer uma coisa para a igreja. Ah, mas eu não sou diácono, eu não sou obreiro. Esqueça títulos, meus irmãos, pelo amor de Deus. Deus colocou cada um na igreja como Ele quis. Efésios 4, é isso? Efésios 4, está lá escrito, a uns Ele colocou como apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Ele que pôs cada um como Ele quis. Ele colocou e estabeleceu algumas pessoas como Ele quis. Mas já se somos membros uns dos outros, cada um tem sua função no corpo de Cristo. Pelo amor de Deus, tenha comprometimento ministerial. E para de servir a igreja, servir o reino de Deus e dar problema lá fora. Eu tinha 2 jovens na igreja, jogadores de futebol, e que a gente estava ali treinando eles como cooperadores. Aí eu fui ver eles jogar bola. Eles mais xingavam, mais brigavam com os outros do que abençoavam. Então o jogo não estava servindo para nada. Aí eu catei os dois e falei assim, vem cá vocês dois. Vocês estão no grupo de jovens com a gente,
Vocês estão orando para ganhar almas. Mas você já pensou que aquele rapaz que você xingou hoje lá no campo, que vocês quase saíram na mão lá no campo, vem visitar a igreja no domingo e eu coloco vocês dois na porta para fazer recepção? Quem entendeu o que eu disse? É a hora de encerrar a live. Agora eu vou abrir e rasgar o verbo.